Putin pensou que estava obtendo um exército leal. Ele obteve uma revolta mortal. A aliança da Rússia com a Coreia do Norte tomou um rumo surpreendente. Depois de enviar até 12 mil tropas norte-coreanas para ajudar na contraofensiva de Kursk, na Rússia, Putin esperava apoio inabalável. Em vez disso, algumas das tropas voltaram suas armas contra os próprios soldados russos com quem foram enviados para lutar lado a lado. Em 22 de janeiro, noticiou-se que 3 soldados norte-coreanos mataram seus camaradas russos e desapareceram. Agora, uma grande caçada está em andamento. Mas por que as tropas norte-coreanas, selecionadas a dedo por Kim Jong-un, começariam de repente a matar as forças russas? Estavam eles desesperados? Traídos? Ou há algo maior acontecendo nesta suposta aliança? Neste vídeo, investigamos o ocorrido, seu significado para Putin e Kim. E se isso é apenas o início de um problema maior. Vamos começar com a caçada. A Radio Free Asia relatou em 22 de janeiro que 3 soldados norte-coreanos são procurados por assassinar 5 de seus camaradas russos no campo de batalha de Kursk. O relatório incluía uma foto de um aviso de procurado com desenhos de rosto de 3 norte-coreanos. O canal do Telegram Dozia Espiona compartilhou esse aviso, explicando que o trio está sendo caçado e é considerado armado e perigoso pelo exército russo. O cartaz explica o alegado crime dos norte-coreanos. Coreanos mataram militares russos, anuncia a manchete. Em 13 de janeiro de 2025, na área da aldeia de Bolshoi Soldatskoye, região de Kursk, 3 soldados da República Popular Democrática da Coreia mataram 5 militares da 810ª Brigada Marinha Independente, Unidade Militar 13.140 de Sevastopol. Isso é uma informação interessante. A 810ª Brigada Marinha Independente, formada em 1967, tem sido uma força constante na guerra da Ucrânia. A brigada foi uma das primeiras enviadas por Putin para contra-atacar quando a Ucrânia invadiu Kursk, sendo severamente abalada ao enfrentar forças ucranianas mais preparadas. A Forbes noticiou em dezembro de 2024 que a 2.500 soldados estava sendo rotacionada para fora do serviço quando Putin lançou seu contra-ataque total em Kursk. Já era hora disso acontecer. A Brigada e a 155ª Brigada de Infantaria Naval da Rússia passaram meses realizando assaltos mal-sucedidos e mal equipados contra os soldados ucranianos em Kursk. A 155ª até foi destruída e reconstruída várias vezes, afirma a mídia, com a 810 provavelmente em condição não melhor. É provável que a brigada tenha perdido seus 2 batalhões de 400 pessoas em novembro, ao atacar um quartel ucraniano em Progrebki. Por que isso importa? A 810ª Brigada Marinha Separada não participava de operações ativas em Kursk quando 5 de seus membros foram mortos por soldados norte-coreanos. Eles deveriam estar descansando. Isso indica que os norte-coreanos estacionados com eles também não estariam na linha de frente. Suas mortes não foram por desespero imediato para tentar escapar da luta. Pelo contrário, podem ter sido premeditados e planejados para dar chance aos 3 soldados norte-coreanos de escapar antes da realocação da 810ª em Kursk. Voltando ao cartaz de procurados, a Radio Free Asia afirma que ele diz que os soldados norte-coreanos estão armados e são perigosos. O cartaz encontrado diz para observar medidas de segurança pessoal e reportar ao Departamento Regional de Kursk, do Ministério de Assuntos Internos. O cartaz parece alertar os soldados russos a evitarem contato com as tropas norte-coreanas. Uma precaução prudente, já que aparentemente esses soldados conseguiram matar 5 dos melhores fuzileiros navais russos. O cartaz também afirma que os norte-coreanos podem estar se movendo como um grupo nos territórios das regiões de Kursk, Belgorod, Briansk e Oriol. Isso sugere que a Rússia tem sido lenta em rastrear esses soldados rebeldes, especialmente se conseguiram sair de Kursk a pé. Contudo, há ressalvas para este relatório. A Radio Free Asia cita Spy Dossier, afirmando que o relatório e o cartaz de procurado são de uma fonte confiável. No entanto, a Radio Free Asia não conseguiu verificar de forma independente se o cartaz é real.
Isso aumenta a chance de ser uma falsificação, possivelmente uma decepção criada pela Ucrânia em sua incessante guerra de propaganda contra Putin, e que soldados norte-coreanos não estão sendo realmente procurados. Mas e se eles forem? O que os teria levado a matar seus companheiros russos inicialmente? O jornal Metro do Reino Unido nota que nenhum motivo para o assassinato foi estabelecido. As autoridades russas parecem estar encobrindo o contratempo, informando apenas os soldados em Kursk, que podem ser afetados sem mencionar o massacre ao povo russo. Isso faz sentido. Putin tem sido evasivo sobre a chegada de soldados norte-coreanos em seu país desde outubro de 2024, com nem ele nem o presidente norte-coreano Kim Jong-un reconhecendo sua presença. A Rússia está manipulando esses soldados, deixando o mundo tirar suas próprias conclusões sem confirmar nada. É compreensível que a Rússia queira manter em segredo a busca por 3 soldados norte-coreanos, pois confirmá-la equivaleria a admitir que há soldados norte-coreanos lutando ao lado dos russos em Kursk. Não temos informações sobre os motivos, mas a Radio Free Asia está disposta a especular. Há a possibilidade de que tudo seja um grande mal-entendido. Os norte-coreanos podem não ter massacrado seus camaradas da Marinha Russa intencionalmente. Segundo a Rádio Free Asia, blogueiros militares especulam que as mortes dos 5 russos podem ter sido causadas por um incidente de fogo amigo devido à barreira de idioma entre os soldados russos e norte-coreanos. A barreira de idioma tem sido um problema significativo desde a chegada das forças norte-coreanas em Kursk. Em novembro de 2024, a National Broadcasting Company relatou que os Estados Unidos da América acreditam que essa barreira, combinada com a inexperiência dos soldados norte-coreanos, dificultaria a coesão entre os dois grupos. O soldado russo médio vai questionar o propósito de estar lá, afirmou Sidney Seiler, ex-oficial de inteligência nacional dos Estados Unidos da América para a Coreia do Norte. Seiler acredita que os russos estão tendo que guiar e auxiliar constantemente seus aliados norte-coreanos, como se estivessem segurando suas mãos e tropeçando em seus corpos. Essa atitude prejudicaria o início de qualquer relacionamento. Se os soldados russos já não queriam os norte-coreanos lá, não farão muito esforço para superar as barreiras linguísticas entre eles. A combinação de ceticismo russo e barreiras linguísticas agrava o facto de que os soldados norte-coreanos entraram num ambiente totalmente novo em Kursk. Mesmo os melhores deles viveram isolados, sem contato com o mundo exterior e sem experiência real de combate. Enviá-los para Kursk e as frentes de batalha brutais entre Ucrânia e Rússia pode mostrar à Rússia que esses soldados não são viáveis. Para o ministro da Defesa sul-coreano Kim Jong-un, a inexperiência russa fez com que tratassem os soldados norte-coreanos como descartáveis. Kim Jong-un está vendendo soldados norte-coreanos como mercenários para servirem de bucha de canhão, afirmou Kim em outubro de 2024. Aparentemente há pouco empenho em integrar os dois grupos de soldados. Petro Radachuk, sargento-mor da 8ª Brigada Independente de Assalto Aéreo da Ucrânia, diz que russos capturados em Kursk revelaram que geralmente não têm contato com seus camaradas norte-coreanos. A barreira do idioma pode ter sido a causa do massacre norte-coreano, segundo Radachuk, corroborando a sugestão da Radio Free Asia. Além disso, os norte-coreanos vivem, comem e realizam suas atividades totalmente isolados dos russos. Eles só operam em conjunto para combate. Segundo o sargento sênior ucraniano, os norte-coreanos capturados tinham como tarefa exclusiva operações de assalto, enquanto os russos deveriam assegurar as posições em caso de sucesso. Os comentários podem esclarecer o destino dos 3 soldados norte-coreanos. É possível que eles não estivessem com a 810ª Brigada Marinha separada, mas sim atuando independentemente. Devido a barreiras linguísticas, eles não receberam ordens adequadas e procuravam qualquer pessoa com aparência ucraniana. Os 5 fuzileiros navais mortos pelos norte-coreanos podem ter sido confundidos com soldados ucranianos. Somente após verificar os documentos, eles notariam o engano coletivo, fazendo-os escapar ao invés de encarar as consequências de seus atos. É possível. Não seria a primeira vez que as tropas norte-coreanas atacariam acidentalmente seus aliados russos. Em 14 de dezembro de 2024, o Kyiv Independent reportou que soldados norte-coreanos em Kursk atiraram acidentalmente em seus colegas russos. Segundo o canal do Telegram, HUR norte-coreanos estavam em combate no Oblast de Kursk quando encontraram membros da unidade Chechena Akhmat.
Essa unidade não integra o exército russo, mas luta ao seu lado como força paramilitar, fato desconhecido pelos norte-coreanos. Barreiras de idioma podem ter sido um fator, levando a um ataque que matou 8 soldados amigáveis à Rússia. LBC ofereceu mais detalhes. Relata que a unidade de soldados norte-coreanos, já temerosa, encontrou veículos russos usados pelo grupo checheno Akhmat. Esse medo pode tê-los levado a atirar sem pensar, confundindo esses veículos com unidades mecanizadas ucranianas avançando em sua posição. Os norte-coreanos provaram ter certa eficácia em combate no encontro. Eles fizeram isso matando soldados que provavelmente iriam se juntar a eles em um ataque planejado contra a Ucrânia. Talvez o mesmo tenha ocorrido em janeiro. 3 soldados norte-coreanos confundiram fuzileiros navais russos com inimigos ucranianos e abriram fogo, matando 5 antes de perceber o engano. Apavorados com as possíveis consequências desse erro, eles fugiram ao invés de relatar o incidente, desencadeando a caçada russa. Esse é um cenário plausível. Porém, há outra forma de tudo isso ter ocorrido. Barreiras de idioma e fogo amigo podem não ter sido a causa da morte dos 5 soldados da 810ª Brigada Marinha Separada. Pode simplesmente ter sido um caso de os soldados norte-coreanos terem se cansado de seus maus tratos nas mãos dos russos, levando-os a se vingar da única maneira que sabem, matando-os para que pudessem escapar. Muitas pistas poderiam indicar esse possível motivo. A Radio Free Asia fornece uma em seu relatório no cartaz de procurado, ao apontar que os soldados norte-coreanos em Kursk têm reclamado sobre receber rações insuficientes. Em dezembro de 2024, o Defense Post relatou que a principal diretoria de inteligência da Ucrânia destacou que muitos soldados norte-coreanos sofrem de desnutrição por não receberem alimento suficiente para suas operações diárias. A Rússia tentou uma solução. Ela enviou um vice-comandante de sua divisão de apoio a recursos para descobrir como reabastecer os suprimentos de alimentos da Coreia do Norte com rações das reservas das brigadas de assalto aéreo da Rússia. A Rádio Free Asia alega que o comandante era o Major-General Mevlutov, do Distrito Militar de Leningrado. Ele teria retirado rações da 11ª Brigada de Assalto Aéreo. Os problemas de alimentação parecem afetar todas as unidades norte-coreanas em Kursk. De acordo com Mikhailo Makaruk, do 8º Regimento de Operações Especiais da Ucrânia, a maioria dos soldados norte-coreanos mortos em Kursk quase não tinha equipamento. Ele afirma que geralmente recebem granadas de baixa qualidade e kits médicos, mas raramente encontram comida entre os suprimentos fornecidos aos soldados. A Rússia não está alimentando adequadamente seus soldados norte-coreanos, mas há um detalhe nessa história de desnutrição. Adivinha de quem eram os soldados norte-coreanos descontentes durante suas queixas sobre as rações? A 810ª Brigada Marinha Separada. A brigada em que os soldados norte-coreanos procurados serviam teve 5 militares assassinados, levantando novas possibilidades para a investigação. É possível que os norte-coreanos estivessem estacionados com a 810ª e sentiram que seus supostos camaradas estavam retendo comida destinada a eles. A fome pode ter levado ao desespero, com os norte-coreanos matando os fuzileiros navais para conseguir comida antes de fugirem para a selva. A disposição da Rússia em permitir que seus soldados norte-coreanos passassem fome pode ter tido consequências, com esses soldados escolhendo matar para obter comida, independentemente do que aconteça com eles no futuro. Essa possibilidade é respaldada pelo fato de que a Rússia parece estar tratando seus soldados norte-coreanos como descartáveis. Kim Jong-un afirmou que a Rússia está usando soldados norte-coreanos como bucha de canhão para absorver a munição ucraniana antes das forças russas invadirem. Isso é corroborado pelos relatos de Petro Hidashuk de que os norte-coreanos geralmente lideram os ataques às posições ucranianas, com os russos seguindo apenas se obtiverem sucesso. Tudo isso se soma ao fato de a Rússia tratar os norte-coreanos como inferiores. E há muitas evidências que sugerem que esse tipo de atitude está desenfreada no exército russo. O Korea Times relatou essa questão no resumo de 17 de janeiro das observações do embaixador sul-coreano Hwang Jung-kook na reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Hwang afirmou que a Rússia tratou cinicamente os soldados norte-coreanos recebidos de Kim Jong-un, considerando-os em sua maioria descartáveis. Hwang até tem depoimentos para respaldar essa afirmação.
Os depoimentos de 2 soldados norte-coreanos capturados pelo exército ucraniano em Kursk mostram que as tropas do norte estão engajadas em combate e sendo tratadas como descartáveis, disse ele ao conselho. E fica ainda pior. De acordo com o embaixador sul-coreano, soldados norte-coreanos estão sendo usados como detectores humanos de minas. Os soldados norte-coreanos usaram táticas antiquadas de onda humana e foram perseguidos e atacados por drones ucranianos, relatou-se ao Conselho de Segurança. Segundo os relatórios, eles até atravessavam campos minados em uma única coluna, com 3 a 4 metros de distância, como detectores humanos de minas sem cobertura ou veículos de desminagem. É possível que os soldados norte-coreanos enviados para a Rússia tenham sido enganados para lutar em Kursk. Isso também vem de 2 prisioneiros que Hwang mencionou. Em 11 de janeiro, a Radio Liberty relatou sobre esses norte-coreanos capturados. Um deles, supostamente nascido em 2005, disse aos ucranianos que pensava estar indo para treinamento, não para lutar contra a Ucrânia. Em suma, os norte-coreanos combatendo na linha de frente em Kursk não deveriam estar lá desde o início. Eles deveriam estar aprendendo com os soldados russos, pelo menos foi o que lhes foi dito. Porém, agora passam fome, são usados para absorver munição ucraniana em ataques de ondas humanas e se explodem procurando minas, pois a Rússia não fornece o equipamento necessário. Relatórios continuam chegando. Em 13 de janeiro, o Chosun Daily também noticiou sobre a captura dos 2 soldados norte-coreanos. Revelou que um soldado confirmou a completa falta de comida enfrentada pelas tropas de Kim Jong-un. Soldados feridos revelaram que, frequentemente, ficavam de 4 a 5 dias sem comida ou água. Muitos soldados norte-coreanos preferiram morrer a serem capturados, alguns, inclusive, cometendo suicídio, quando ficou claro que a Ucrânia venceu uma batalha contra eles, segundo o mesmo veículo. Essas decisões são tomadas por medo do que pode acontecer com suas famílias em casa, que também são forçadas a viver em silêncio caso seus entes queridos não voltem de Kursk. Relatórios indicam que os soldados em Kursk estão sendo coagidos a assinar compromissos de não falar sobre a morte de colegas, o que sugere que, além de estarem lá sob falsos pretextos, sequer serão lembrados por seu país se morrerem, segundo os soldados norte-coreanos capturados. E muitos deles morrerão. Hwang Jung-kook afirma que as estimativas sul-coreanas indicam que pelo menos 300 dos 12 mil soldados norte-coreanos já morreram em Kursk, com outros 2.700 feridos. Isso é cerca de 1/4 do total de forças, e você tem que acreditar que os norte-coreanos restantes na Oblast estão prestando atenção. Voltando aos 3 norte-coreanos acusados de matar 5 fuzileiros navais russos, imagine a situação em que estavam. Soldados passando fome devido à escassez de alimentos podem não ter tido ciência de que seriam enviados para lutar na Rússia. Eles pensaram que estavam com a 810ª Brigada Marinha separada para treinar e aprender sobre as táticas russas contra a Ucrânia. Devastados pela fome, eles talvez tivessem que assistir seus supostos camaradas russos enviarem seus compatriotas norte-coreanos para a morte. Ataques humanos mal sucedidos reduziram esses soldados às dezenas, enquanto as forças russas recuavam e esperavam para limpar o que restava. Conhecidos desses 3 soldados assassinos podem ter sido forçados a limpar campos minados a pé sem equipamentos de proteção. Eles foram enganados, passaram fome e usados como bucha de canhão por um exército russo que não os queria lá e não se interessa em se comunicar com eles. Esses parecem ser fortes motivos para um assassinato. Independentemente de ter sido um incidente de fogo amigo ou assassinato premeditado, é evidente que a aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte enfrenta problemas. Nossa última pergunta é simples. O que essas mortes de soldados norte-coreanos matando seus camaradas russos significará para o relacionamento que Putin formou com Kim? A triste resposta é: não muito. Putin mostrou durante a guerra na Ucrânia que está disposto a sacrificar seu próprio povo para alcançar seus objetivos. Essa abordagem resultou em mais de 835 mil russos mortos, feridos ou capturados em 3 anos de combate, de acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia. Perder mais 5 soldados, apesar de serem fuzileiros navais, não significará muito para Putin, pois provavelmente morreriam de qualquer forma. Kim trata os soldados enviados para Kursk com o mesmo descaso insensível com que são tratados ao chegar na Rússia. Ele provavelmente já mente sobre o motivo de serem enviados para Kursk, o que significa que não se importa se estão preparados ou não. O maltrato pode ter levado esses 3 soldados norte-coreanos a cometerem assassinato também não significa muito para ele.
Afinal, ele está recebendo dinheiro, tecnologia militar russa e um aliado para burlar as sanções da Organização das Nações Unidas contra seu país. Ademais, qualquer soldado que retorne de Kursk trará experiência direta de combate, algo que o exército norte-coreano carece seriamente. A Rússia vai querer capturar os assassinos para mostrar aos outros soldados norte-coreanos em Kursk as consequências de sair da linha e para executar justiça. Kim simplesmente não vai se importar. Mas o que você acha dos soldados norte-coreanos se voltando contra seus camaradas russos? Foi um caso de fogo amigo? Os norte-coreanos foram motivados a assassinar devido ao maltrato? Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Confira agora o batalhão norte-coreano aniquilado em Kursk ou clique neste outro vídeo.